Olá, sejam bem-vindos ao canal Navegação Fluvial Sem Fronteira, e neste vídeo nós iremos estar tratando sobre a portaria de número 10 do dia 20 de janeiro do ano de 2022. Então foi a última atualização sobre essa portaria, sobre as informações trazidas nessa portaria para o tráfego dos comboios e tipos na região dos estreitos. Então nós iremos trazer algumas informações deste material. Mas antes de nós entrarmos na abordagem, convido você que ainda não é membro deste canal, que se inscreva, compartilhe, dê o seu like e nos ajude a divulgar este trabalho. Muito bem, então nós iremos estar tratando sobre essa portaria, como mencionado, portaria de número 10, a partir do artigo 2, que apresenta os tipos de comboio de 1 a 6 e como deverão cumprir as seguintes determinações trazidas ou preconizadas nessa portaria. Então convido desde já os profissionais da área aquaviária, aqueles que estão intensamente nessa navegação pelo canal dos estreitos, que façam o seu comentário. É importante nós debatermos sobre esses assuntos, porque nós estamos falando de segurança da navegação. Isso é importante, a nossa vivência, para que a autoridade marítima também ela reflita diante daquilo que será colocado, será falado, de uma forma de a gente viabilizar sempre o que a melhoria, a gente desenvolver debates, fóruns, para que a navegação fluvial ela comece a alcançar um nível mais alto de qualidade diante da operacionalidade pelas embarcações, pelos profissionais de bordo. Então tudo irá se colocar de uma forma altamente qualificada para uma mudança quando nós nos movemos diante dessa mudança. Nós fazemos parte de todo o processo que viabiliza a navegação, da qual é a área que nós atuamos, que é a navegação fluvial. Então nós temos que nos colocar dentro desse processo e nós temos que fazer parte dele. Mas de que forma nós iremos fazer? Nós nos colocando diante do processo. Nós precisamos falar, nós precisamos comunicar, nós precisamos debater as coisas que são relevantes, aquilo que as normas não trouxeram devido à forma como foi pensada, foi analisada e foram feitas sobre o aspecto da navegação fluvial. Então muitas coisas estão de uma forma inadequada e ela precisa ser corrigida, e hoje a autoridade marítima já está fazendo algumas correções, mas há muito a que ser feito, e uma parte desse processo ela irá partir através do nosso conhecimento, das informações que nós iremos levar diante dos debates, diante dos fóruns que possam existir, para que haja essa compreensão daquilo que de fato é essencial a ser mudado. Correto? Então nós iremos falar um pouco sobre o artigo 2 e o item de número 6, que fala sobre a precedência das voltas, e é sempre do comboio maior, tendo como o comboio de comprimento superior a 200 metros. Então todo comboio superior a 200 metros, dentro desse preconizado, diz que ele tem a preferência. Então nós precisamos entender que a embarcação que baixa ao rio, ela tem maior dificuldade de manobra. Então, dependendo de tipo de embarcação, ela deve ser analisada de uma forma compreensiva, para que esse profissional ele tenha a preferência diante das voltas. É sempre importante nós analisarmos aquilo que a norma diz, o que ela traz, se ela é bem clara, se ela é bem explicativa, e aquilo que é a real necessidade diante do trabalho. Então, como nós iremos ter essas informações, essa capacidade de análise a partir do momento que nós pararmos para refletirmos diante daquilo que é feito e da forma que é feito. Muitas das vezes existem muitas contradições, muitos apontamentos errôneos diante daquilo que é apresentado diante de uma normativa, a forma que a pessoa aborda, a forma que ela analisa aquilo que está sendo falado dentro daquele documento. Então, tudo isso é muito importante. Então sempre, não importa, todos nós temos pressa para chegar ao nosso destino. Hoje somos cobrados extremamente sobre esse ponto importante do tempo. Todos nós trabalhamos para fazer uma navegação em menor tempo, menos consumos e, enfim, tantos outros aspectos que nós poderíamos falar em outro material. Mas isso jamais pode ultrapassar ou colocar o nosso trabalho de uma forma insegura, principalmente nas áreas críticas, ou nas áreas que nós temos como principais pontos de referência, onde potencializa o risco de acidente. Muito bem, o item de número 9 diz: não é permitida a navegação noturna, e sim entre o nascer do sol e o pôr do sol. Nós temos dentro dessa área da travessia dos estreitos uma média de 83 milhas náuticas.
E qual seria um parâmetro coerente dentro daquilo que viabiliza sobre o aspecto normativo que atenderia ou atende de uma forma específica a necessidade dessa navegação? Então, o primeiro ponto a ser analisado diante daquilo é qual é a velocidade que essas embarcações atingem dentro desse canal e qual a velocidade permitida. Se nós colocarmos só simplesmente a navegação de do nascer do sol ao pôr do sol e nós não tivermos um olhar mais amplo sobre aquilo que está sendo colocado, esse documento, em parte, ele não vai contemplar a necessidade daquele trabalho. Então é importante que nós entendamos que entre os pontos de entrada, subindo o rio, Farol do Buiuçu e baixando o rio, entrada do Furo do Ituquara, nós temos pontos específicos que devem ser estudados e analisados para contemplar essa parte da navegabilidade durante certo período dentro do Canal dos Estreitos. Dentro da Baixando o Rio, no curso de Baixando o Rio, entrada do Furo do Ituquara, a primeira volta do Limão, que nós começamos a entrar de fato numa área mais restrita, nós temos em média 10 milhas náuticas a ser percorrido por um estirão de extremo espaço para se manobrar tanto à noite, a qualquer horário, contra a embarcação, porque nós temos uma largura suficiente, não importa se são dois comboios de dimensões de 340 metros por 55 de boca, enfim, nós temos espaço suficiente para fazer a manobra com segurança, e aqui fica um ponto importante para ser analisado. E da mesma forma, da entrada do estirão do Buiuçu, a primeira volta do S, que é a Ilha da Borralha, nós temos uma média de 8 milhas. Então, esse estudo ele tem que abarcar essas partes que nos dão uma condição de restrição e aquilo que é possível fazer um trabalho com segurança, porque em determinado momento, se nós não avaliarmos, nós que somos os principais responsáveis diante desse trabalho, porque somos nós que estamos atuando, somos nós que estamos fazendo essa praticagem, não tivermos essa consciência, amanhã nós teremos um documento unicamente para nos punir, um documento que não satisfaça a nossa realidade, porque se você tem 83 milhas para você navegar em 12 horas em um tempo diurno, você precisa alcançar uma média de 6,91 nós por hora. Então você não vai ter como fazer essa navegação subindo no inverno. Você pode até alcançar essa façanha no verão, devido a corrente ela perder a sua força, e aí a água fica muito fácil de nos ajudar. Se você fizer em 13 horas, você precisa alcançar uma média de 6,4 nós. Então, qual seria um tempo mais específico para que fosse realizada essa travessia? Seria 14 horas, que você iria precisar de uma velocidade de 5,92 nós por hora. E aí você fazia uma contemplação diante desses dois pontos específicos mencionados, que é a entrada do Buiuçu até a volta do S, e também a entrada do Ituquara até a volta do Limão. Mas para isso ser entendido de uma forma completa, mais ampla, ela precisa estar redigida em documento, e essa norma ela precisa contemplar esses pontos. Porque se nós deixarmos simplesmente como hoje existe, você só pode navegar do pôr do sol, nascer do sol ao pôr do sol, beleza. Mas e se a gente tiver, mesmo levando em consideração tudo que estamos falando, mas você já saiu ali da volta do Limão subindo às 18 horas, já está finalizando a parte clara do dia, e de repente você se envolve em um tipo de acidente, mas isso não está contemplado no documento. Como é que você vai, neste momento, atender aquilo que é uma exigência normativa? Não tem como. Esse documento ele vai simplesmente estar dentro de uma condição mais de punição para um erro futuro, de que uma abrangência daquilo que é relativo e de fato atende à necessidade. Então nós precisamos entender que nós não devemos e não podemos fazer um documento onde venha engessar o trabalho. Nós precisamos ter um documento que ele viabilize de uma forma segura a nossa condição de trabalho. Então, se você tem uma condição para fazer uma travessia, mas o tempo disponível ele não te atende, então nós iremos ter que abarrancar dentro dos estreitos, e todos nós sabemos que esta é uma área muito complexa para se manter uma embarcação fora de funcionamento, fora de estar navegando.
Então nós precisamos encontrar um parâmetro que atenda a nossa necessidade e esse documento seja relevante, que nos coloque dentro de uma condição satisfatória para realizar nossas atividades a bordo das embarcações, certo? Nós iremos estar seguindo com essa orientação em outro material, para não ficar muito extenso, nós iremos dividir em duas partes. Então, de início, fica aqui essas informações. Convido a você mais uma vez, que é profissional da área aquaviária, que se manifeste ao canal, que faça o seu comentário, manifeste seu pensamento, para que a gente possa melhorar nossas condições de trabalho a cada dia. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.